Bom, eu queria endereçar algumas coisinhas antes de entrar propriamente no meu tema, né? Primeiro, né, porque o meu tema é se o acompanhamento terapêutico seria uma forma de combate à alienação parental. Bom, já adianto que sim, claro, né, mas isso precisa ser bem esclarecido. Nós estamos num tempo em que, felizmente, o afeto e a importância dos vínculos tem sido cada vez mais considerado. Então, temos o afeto como um valor jurídico, temos a interdisciplinariedade, temos a importância crescente que é dada às perícias e às avaliações psicológicas e também às avaliações do serviço social, que são mais antigos, o serviço social é mais antigo no judiciário do que a psicologia, né? Mas então todo esse outro olhar interdisciplinar que nos traz realmente uma oportunidade de ampliar a nossa compreensão do fenômeno e também nos traz várias questões a mais e uma certa angústia. Então, se tínhamos uma lei e um judiciário muito voltado a questões punitivas e a dizer a lei, em épocas em que os papéis familiares eram muito claramente definidos e, claro, as exclusões, né, e a diminuição da nossa liberdade era evidente, né? Eu costumo dizer que a liberdade começa aonde começa a liberdade do outro. Não é que a liberdade e o direito vão aonde começa a liberdade e o direito do outro, mas são complementares. Então, o nosso direito, ele começa onde começa o direito do outro. E quando falamos de relações familiares, estamos falando também de relações necessariamente complementares. Claro que a gente fala sempre dos superior, do princípio do superior interesse da criança e do adolescente. Também costumo dizer que nós poderíamos pensar no superior interesse da família, porque são relações complementares. E se nós tivermos pai e mãe e uma família numa crise muito grande, e a gente vem, mas vamos ver a criança, vamos ver a criança, vamos ver a criança, muitas vezes é o inverso que acontece e essa criança é cada vez mais deixada de lado se nós não tivermos um poder judiciário capaz não só de coibir e punir, mas também de acolher as famílias em crise. E aí nós temos o papel fundamental, que é o papel trazido pelos psicólogos e assistentes sociais, né, e também das perícias que ganham em importância. Bom, perícias nós podemos ter duas qualidades, e gostei muito da Elza, ela levantou a bola para eu cortar, né? Então, agradeço muito, porque ela deixou muito clara a importância e como devem ser feitas essas perícias. E a pergunta que ela endereçou, achou também interessantíssimo, né? Se as perícias psicológicas elas são feitas em conformidade com o artigo, o parágrafo 1º do artigo 5º, e eu vou ler esse artigo, que se eu enxergar aqui no meu celular, né, que é: o laudo pericial terá base em ampla avaliação psicológica ou biosocial. E aí ele continua, né? Conforme o caso, compreendendo, inclusive, entrevista pessoal com as partes, exame dos documentos dos autos, histórico do relacionamento do casal e da separação, cronologia, ou seja, se deve fazer uma avaliação, né, com base na dinâmica psicológica, também da dinâmica processual e as perversões que acontecem na dinâmica processual, inclusive, né, as mudanças de domicílio, porque nós temos sempre a lei, o mau uso da lei e a perversão da lei e a perversão do processo. Então, é a isto que devemos estar atentos, ao invés de tentar uma revogação, que depois eu posso comentar um pouco disso. Bom, então fala dessa cronologia dos incidentes, avaliação da personalidade dos envolvidos, exame da forma como a criança ou adolescente se manifesta acerca de eventual acusação contra o genitor. Ou seja, a lei é muito clara ao preconizar uma avaliação 360 graus e, como disseram, tem sido dito aqui, né, é uma campanha que visa denegrir uma campanha. Então, os atos que constam na lei são exemplificativos, mas tem que haver uma dinâmica psicológica em relação à alienação parental, e não devemos esquecer também que as relações são complementares. Então, um conceito que tem sido muito trazido é da autoalienação.
né? Então, muitas vezes, a gente tem um que é o algoz, o outro que é a vítima, mas nós devemos dar um passo além, né? E não ficarmos só com essa denominação. Bom, então, essa lei da alienação parental, aliás, o conceito de alienação parental, que tem uma briga, né, entre a psicologia e o direito, ele é interdisciplinar, ele não pertence à psicologia, ele não pertence ao direito. E, felizmente, aí nós temos a necessidade de contar com o concurso de outros olhares e outras disciplinas, não só para a identificação do fenômeno da alienação parental, mas também para o encaminhamento destas questões, e que a gente vê que são casos que permanecem como que tutelados pelo Poder Judiciário. Tá bom, vamos identificar rápido, vamos, mas não é só esta questão da gente identificar, porque a lei também diz que o laudo deve ser apresentado, no máximo, acho que em 90 dias, né? Mas não é só esta questão, são casos, né, que ficam tutelados no Poder Judiciário. Eu vejo processos judiciais na área do direito das famílias como sintomas de relações disfuncionais, em famílias em que a funcionalidade do sistema está comprometida, ou seja, o exercício balanceado das funções parentais, função materna, função paterna, está desbalanceado, está impedido, e aí sim, quem sofre são os filhos, que precisam de identificações, relação, convivência com quem exerce função materna, quem exerce função paterna, guardadas algumas diferenças, que nós não podemos fazer simplesmente tábula rasa das diferenças, né? Guardadas algumas diferenças, e a necessidade da identificação com este casal parental. E muitas vezes se esquece esta questão, então a gente vê, é bom pai, é boa mãe, mas como é que está esse relacionamento do casal parental? A lei da alienação parental, ela é fundamental também em seu espírito. Ela está falando aqui comigo, não sei o que ela quer, seria alguma coisa assim. Bom, então, a lei da alienação parental, ela é importantíssima na sensibilização, né? Numa sociedade em que mais da metade, né, ou quase a metade, é formada por lares gerenciados e mantidos exclusivamente por mulheres. Ontem o Rodrigo, na fala inicial dele, ele apontou, né, que a alienação parental, essa lei, precisa ser considerada junto com a lei da guarda compartilhada e também das questões relativas ao abandono afetivo. E eu vou juntar mais uma questão, né? Ligada à perícia. Muitas vezes a gente verifica uma própria violência institucional em relação à alienação parental, que é cometida, inclusive, processualmente, e nas perícias também a gente verifica isso. Tem a Lei 13.431, que cria um sistema de proteção às crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, e que também abriga a questão da alienação parental em seu seio. Voltando à forma de avaliação, ela deve ser 360 graus. Então, a resposta foi que a grande maioria acredita que as avaliações não são feitas desta forma 360 graus. Né? Ok, vamos um pouquinho mais para frente, né? E vamos à pergunta que me cabia falar, se o acompanhamento psicológico, conforme o artigo 6º do inciso 4, pode ser eficaz na prevenção e ou reversão da dinâmica da alienação parental. E a grandíssima maioria, né, diz que sim. Né? Veja, 95,2% acham que ele vai ser, que ele pode ser eficaz. Interessante, né? Então, as perícias, né, que prevêem esta avaliação global 360 graus, né, não são realizadas desse jeito. Mas se coloca, então, o peso e quase que a esperança e expectativa no acompanhamento psicológico, no acompanhamento terapêutico, que poderia ser preventivo da alienação parental. É claro que eu concordo com isso, né? E está previsto acompanhamento psicológico em várias possibilidades, e este é uma possibilidade que é acolhedora para as famílias, né? Não punitiva, mas ela é acolhedora. Então, ele está no
artigo 6º, inciso 4, determinar esse acompanhamento psicológico ou biopsicossocial. Está ótimo. Estava falando lá atrás que as perícias podem ser avaliativas ou interventivas, né? Claro que há essa fronteira, né? Mas uma perícia interventiva também sensibiliza para a ocorrência de alienação parental, né? E pode ter um efeito terapêutico, não é uma terapia feita no judiciário. Judiciário não é lugar de se fazer terapia, né? Mas pode ter um efeito terapêutico para as pessoas, assim como outras técnicas de sensibilização, oficina de paz e tantas outras. Então, é um espaço privilegiado para essa mudança. E falando na mudança necessária, e eu vou pegar um gancho também do que a Elza falou, né, da importância do assistente técnico, eu costumo dizer que quando um juiz dá um despacho, quando tem uma sentença, tem recursos, embargos, tem várias possibilidades, né, em relação àquilo que foi despachado ou a sentença, né? No entanto, quando você tem um laudo psicológico, sem o concurso do assistente técnico, você tem uma sentença terminal, né? Porque fica muito difícil. E aí vem a importância do assistente técnico, e o assistente técnico, no meu entendimento, ele precisa, e é um corpo perito, que não pode sofrer de juizite, assistente técnico, que não pode sofrer de advocatite, né? Porque aí reproduz um sistema de oposição e não um sistema complementar. Então, no meu entendimento, o dever do assistente técnico, embora ele seja contratado pelas partes, ele é só parcial na coleta dos dados, mas o dever dele é de colaboração com a perícia para sensibilizar para essa complementariedade das relações. Ainda com relação à alienação parental, eu gostaria de frisar muito o seguinte, e com relação às denúncias de abuso sexual, né? O inconsciente é democrático, né? E darmos conta de que existe um inconsciente é como se fosse o benefício da dúvida, né? Muitas vezes, em situações que são muito angustiantes, a gente quer logo acusar o outro, né? Dizer, isso sim, isto não, né? Como se a gente fosse se livrar da angústia que é também não saber, né? Mas precisamos dar esse benefício da dúvida com relação à alienação parental. Não é que a maldade existe de propósito, as pessoas falam, né? A gente fala, porque a maldade, as pessoas fazem o mal porque não conseguem fazer diferente. E o papel dos advogados, dos profissionais do direito, dos operadores da saúde é o que possibilitar. Então, o judiciário ele tem que dar limites, mas também possibilidades, e possibilitar uma mudança nesta dinâmica disfuncional. Então, processos judiciais, sintomas de relações disfuncionais, sintoma que precisa ser decodificado, a situação precisa ser vista e bem vista. Casos que ficam, sim, tutelados pelo judiciário, porque se criam aqueles nós, né? E se deposita também muito nas perícias psicológicas, como se elas tivessem o condão de transformar aquilo que é subjetivo em objetivo, em culpado, inocente, num raciocínio binário que não cabe nas relações familiares. Então, muitas vezes os laudos não são conclusivos, sim, os laudos muitas vezes não são conclusivos. É até onde se pode chegar. Diferente do juiz, que ele tem que sentenciar, chega o momento do processo, ele tem que sentenciar, ponto, acabou, né? O psicólogo, ele pode falar, bom, parece que, aliás, essa é uma linguagem muito, né? Parece que até onde se pôde verificar, mas é um limite ético da profissão. Agora, relações familiares sempre complementares. Bom, vamos ao acompanhamento terapêutico, né? Que é um recurso importantíssimo, tem sido cada vez mais utilizado. O processo judicial, ele pode ser um locus de elaboração dos impasses e dos conflitos, então esse acompanhamento terapêutico é um instrumento importantíssimo que precisa ser utilizado quando se tem a condição para isso. Agora, eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal em acompanhamento terapêutico, né? E
infelizmente, eu vou dizer que tem alguns casos, né, que a gente não consegue ir além, ou seja, vamos interpretar, né, vamos sensibilizar, vamos compreender, mas muitas vezes você precisa o quê? Do limite que é dado pela lei e da função e do papel simbólico do juiz, né? Tem um caso que eu atendo e faz tempo, já fiz, né, já tentei várias coisas, e aí tem surgido também a ideia de plano de parentalidade, né? Então, além do acompanhamento terapêutico, esse plano de parentalidade que os pais se responsabilizariam, né, para pensar o que vão fazer. E aí eu dei um passinho a mais, estou tentando, né, que é um plano de parentalidade monitorado. Ou seja, e aí com um acompanhamento terapêutico, mas um plano de parentalidade monitorado. Então, vai para um terceiro, né, ou psicólogo, que não vai fazer grandes e profundas interpretações. Olha, gente, as interpretações psicanálise, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, durante anos, né, para a gente tentar mudar algumas coisas. Mas nós precisamos encontrar um caminho mais curto, até porque o tempo da criança e do adolescente e o tempo que os pais têm para exercer as suas funções é muito curto. Então, isto precisa ser levado em consideração. Então, esse plano de parentalidade monitorado visa o quê? Visa os pais, né, elegem algumas questões que precisam ser definidas, né, com a interferência e na presença desse terapeuta, mas que vai analisar algumas questões, tem dúvida nisso, tem dúvida naquilo, ok. Esse terceiro vai apresentar, olha, a minha opinião é essa. Vocês têm acordo, não têm acordo, ok, aí vai para o juiz. Ou seja, monitorado por um profissional e monitorado pelo juízo. Em termos econômicos, processuais, eu acho que se chega muito mais rápido, porque tem casos em que a alienação parental ela vai ficando cada vez mais enrijecida, vai se agravando. A questão não são só falsas memórias, né? Mas são falsas percepções. As crianças têm o direito, e nós temos o dever de permitir, né, a fantasia e o desenvolvimento gradual do sentido de realidade. Se nós mesmos pensarmos nos nossos pais, como nós os víamos há 2 anos atrás, e como nós os vemos atualmente, a gente vai mudando isto, né? Isto faz parte. Agora, para a criança, mais ainda. E ela fantasia o pai de um jeito, a mãe de outro, e ora é a bruxa, ora é a fada, ele ora é o bandido, ora é o herói, ora é o príncipe. Quer dizer, esse direito à oscilação afetiva que as crianças têm, isto precisa ser preservado. E aí nós poderíamos conversar um bocado mais a respeito da escuta, né, de crianças e adolescentes, né, tudo isso, mas uma coisa eu digo, a fala das crianças precisa ser interpretada, precisa ser ouvida, a queixa, o sofrimento, e esse caso que nos mobilizou tanto, e nos mobiliza tanto porque nós não entendemos, né? Quantas e quantas crianças não sofrem a mesma coisa do que este menino, né? Só que, como são pessoas de uma classe social privilegiada, puxa vida, não tem nem a desculpa, né, de não ter tido educação, de miséria, de não ter o que comer, etc. Então, são casos que nos fazem pensar, né? E qual é a nossa obrigação, né? Esses casos, como o de abuso ou queixas procedentes ou improcedentes, o que nós temos certeza absoluta é que é uma violência na família. A situação de alienação parental, como a Elza falou, é também uma situação de violência. E o oposto da violência, o que é? É a comunicação, a possibilidade de pensar e simbolizar. Então, o nosso papel, o papel dos profissionais do direito, o papel daqueles que colaboram para que as famílias encontrem uma funcionalidade é dar elementos para pensar. E as situações punitivas, nós sabemos que não dão elementos para pensar. Daí a importância, novamente digo, do acompanhamento terapêutico, né? Não do plano de parentalidade monitorado, que isso é um apêndice, mas do acompanhamento terapêutico para propiciar a possibilidade de ampliar o significado, a compreensão e a consciência das consequências dos próprios atos. Então, era isso que eu... Não sei se eu tenho mais tempo, Christian, mas
sei que eu falei rapidinho, condensei um monte de coisa, Não, mas... tá né, maravilhoso. todas essas situações precisam ser pensadas, muito bem pensadas. Finalmente, mais uma coisinha. Muitas vezes se fala muito mal, né? Bom, o advogado a gente já sabe, né, que é o mordomo da causa, né? É sempre culpa do advogado, né? Quando não tiver advogado para pôr culpa, a gente vai pôr culpa no juiz, né? Mas quando tem um mensageiro e é um mensageiro das questões subjetivas, né? Esses são os peritos, assistentes técnicos né, da área da serviço social e da psicologia. Então, muitas vezes se tenta matar o mensageiro, né? Se acusar o mensageiro, vamos tirar, né? Porque os laudos são inconclusivos, os profissionais são mal preparados, né? Então vamos pôr a culpa em alguém. Vamos devagar, considerando que, inclusive, esses técnicos muitas vezes são denunciados, né, no Conselho de Psicologia, e vira e mexe tem, não é denúncia, tem alguma outra, acho que é denúncia até, né? Então, vão para o Conselho de Psicologia como forma de pressão a esses profissionais que ficam realmente muito inseguros em também dar laudos mais conclusivos, inclusive em identificar patologias. Tá? Então, vamos ter um olhar mais compreensível e, sobretudo, atender o que é a ética da família, que é a ética do cuidado, né, e também da colaboração. Muito obrigada.